querendo ou não, uma queda aí que pode chegar aí em torno de mais de 30% da taxa de juros. Isso aí faz muita diferença para os dados, para o fluxo de caixa de uma empresa, né? Lembrando também os dados do PIB, expectativa novamente de queda para o ano que vem. Mais um ano aí que talvez a gente vai ter um PIB negativo. Então sempre prestar atenção nos negócios que a gente tende a buscar, ser um pouco mais ideia, fazer mais planejado os nossos projetos aí para as empresas, as expansões, porque provavelmente a gente vai ter um PIB um pouco mais complicado para o ano que vem, né? O dólar aí, a taxa de câmbio, espera-se para o ano que vem, houve uma possibilidade de alta aí em torno de 3,42 para o final do ano que vem. Expectativa, sempre lembrando, do Banco Central, uns analistas acreditam que o dólar pode buscar os R$3 no ano que vem. São todas expectativas do mercado. Isso dependerá muito aí da reforma da Previdência, que vai diminuir um pouco o caixa, vai desafogar um pouco o caixa do Tesouro Nacional, e ao mesmo tempo algumas reformas do teto de gastos que a gente já falou em programas anteriores. Hoje tivemos algumas medidas na economia, né, que o Michel Temer, juntamente com a sua equipe, fez para fazer com que a economia acelerasse um pouco, né? Então, que o governo anunciou hoje de manhã? Que o governo vai permitir que os trabalhadores saquem por inteiro, né? O governo permitir que saque o próprio dinheiro é meio engraçado, né? Porém, o governo vai permitir que os trabalhadores saquem por inteiro as contas dos FGTS inativas até 31/12. Então, aquele lá que não podia retirar o FGTS porque pediu demissão, só poderia retirar depois da aposentadoria, e se tem até inativa aí 31/12/2015, pode sacar, né, esse recurso do FGTS. Lembrando aí, o FGTS é algo que rende 13,5 mais TR, um dos piores investimentos, infelizmente, na nossa economia, umas piores reservas, né, algo obrigatório pelo governo. Então é uma possibilidade aí de colocar, investir em ativo, pagar as contas, fazer com que busque investir aí numa previdência que dê um pouco mais isso aí. Lembrando aí que pelos cálculos do governo, os saques podem chegar a 30 bilhões, o que equivale nas contas da equipe econômica a 0,5% do PIB. Segundo ele, cerca de 10,2 milhões de brasileiros devem sacar esse recurso, né? Então lembrando aí que com certeza vai dar um gás, né, nessa economia, com certeza esse dinheiro vai entrar na economia real. Quer dizer que a gente tem que estar aí preparado, principalmente o comerciante, o comércio, serviços, para atender realmente essa demanda de recursos que entrarão na economia, que estavam no FGTS, né? Lembrando também, o CMN fixou a taxa de juros longo prazo em torno de 7,5% ao ano. Então, pela quinta vez seguida, manteve nesse patamar esse juro aí, e a Selic em torno de 13,75%. Lembrando aí, ano que vem é período de queda de juro, não tem mais essa questão de manter esse juro alto, inflação tem caído, então período aí de queda de juro no período também. Falando um pouquinho antes aí de terminar o bloco, do agronegócio. Lembrando aí o agronegócio, relatório do Rabobank aí, falando em relação às commodities para o ano que vem, relatório muito bom, até que saiu no Valor Econômico de ontem, um resumo sobre o relatório do Rabobank sobre o setor, né? Esperando aí, após 2 anos em queda, a demanda da carne bovina poderá aumentar, se recuperar no ano que vem, dependendo os dados, como é que vai se recuperar a economia nesse sentido. Isso é algo interessante, estatística, né? Porém, sempre quando um país, a sua população começa a ter um poder de compra maior, um ganho de recursos, aumenta-se o consumo de carne bovina, né? Então são alguns dados aí curiosos em relação à economia. Quanto mais se ganha a economia do país, mais existe o consumo de carne, né? Então isso aí com certeza aumentará o preço também nesse período aí. O milho, que foi o vilão, entre aspas, que a gente diz aí do ano, que o milho teve uma forte alta aí, com certeza vai ter um realinhamento, possibilidade de uma queda aí, esse ano subiu muito devido quebra de safra, relação laninha, toda essa questão. Aí então ano que vem, com a demanda aí, com todo o estoque, pode haver uma queda, né, que foi o grande vilão, que aumentou o custo do suíno, então toda a cadeia alimentar foi
sofreu da alta do milho, né? E o soja aí, nosso principal produto, mais uma vez, o crescimento da demanda poderá gerar a queda dos estoques globais, apesar da produção recorde de 2016 e 2017. Se a gente ficar de olho aí no mercado chinês e americano, aí agora começa toda uma questão de clima, para se analisar o clima em relação ao soja, as commodities da economia, e tudo isso pode impactar no preço. Lembrando, lá no Central do Investidor, quem quiser puxar o app da Esperato Investimentos, lá no Apple Store, no Google, pode puxar novamente. Lá você vai ter o preço do soja, do milho, do ouro, do petróleo. O milho caindo, o soja em torno de $10, o bushel caindo lá em Chicago no momento, né? Então o aplicativo lá para quem quer acompanhar os índices de inflação, acompanhar quanto é que está a taxa Selic, quanto que rende um investimento hoje bancário, todas essas informações estão lá no aplicativo Central do Investidor. Sempre quando tem oportunidades de investimento, a equipe Esperato envia para o aplicativo, para quem tem receber notificações, artigos interessantes. A gente sempre está colocando lá esses dados aí para a gente poder interagir cada vez mais com o investidor, né, pessoal? Bom, segundo bloco aí vamos ter a entrevista com Ryan dos Santos, que deu o que falar, uma entrevista muito legal sobre empreendedorismo, que o Eliseu Mânica Júnior fez lá de Miami, juntamente com o escritor aí Ryan dos Santos. Então, até o segundo bloco. No terceiro tem mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Prazer estar aqui, meu nome é Eliseu Mânica Júnior e hoje eu vou estar então entrevistando aí o Ryan dos Santos. O Ryan dos Santos, eu tenho o privilégio de poder entrevistar ele, eis que sou leitor, fui leitor, li os 3 livros dele, ele tem 3 livros, e livros muito interessantes, que inclusive um dos livros, o livro Hackeando Tudo, eu inclusive indiquei em um podcast, um programa de Conexão Esperato que tivemos anterior, um livro muito bom e que ainda sugiro, né, como leitura aí, que está disponível na Amazon. O Ryan, ele tem 26 anos e ele estudou numa das melhores faculdades do mundo, né? No caso, a Pennsylvania University. Ele também, como eu já comentei, ele lançou 3 livros na Amazon. Ele trabalhou também como comentarista na ESPN para futebol americano, e ele também foi jogador da seleção brasileira de futebol americano. Então o Ryan, dá para ver que ele tem um extenso currículo em várias áreas, né? Dá para notar isso. E além disso, o que ele também já fez? Ele trabalhou então na área de investimentos nos Estados Unidos. Ryan, então um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu gostaria de iniciar sabendo, depois de tudo isso, desse currículo, qual é a diferença que você nota entre os investidores americanos e investidores no Brasil? Como o investidor brasileiro ele pode começar a investir melhor de acordo com o que você viu, com o tempo que você trabalhou nos Estados Unidos? Grande Eliseu, uma honra falar com você aqui no podcast e muito obrigado pelos elogios e pelas palavras aí sobre essa diferença no perfil do investidor brasileiro e do americano. Eu diria que o brasileiro ele é um cara mais impaciente. Da onde vem a origem dessa impaciência? É que o investimento sem risco no Brasil, ele rende 14% ao ano no Tesouro Direto. E nos Estados Unidos ele rende 0,5% ao ano. O que acontece? O americano vira investidor por natureza, porque se ele deixar o dinheiro dele parado, ele perde poder de compra. Então, está muito mais inserido no DNA do americano botar o dinheiro dele para rodar. E é por isso que eles têm mais venture capital, angel investment, hedge funds, porque o americano precisa rodar o dinheiro. E a consequência disso é que tem mais inovação. Porque o cara bota o dinheiro dele para rodar, investe em inovação, investe em coisas novas
para tirar mais dinheiro depois. No Brasil, o que eu vejo? Eu vejo que, beleza, o Brasil tem o melhor investimento do mundo. Em termos de risk return, é o Tesouro Direto, porque o cara tem basicamente zero de risco. Se o cara tiver a moeda base dele em real, o cara tem zero de risco e ele ganha 14%, podendo multiplicar por 2 a grana dele em 5 anos. A gente tira o efeito da inflação aí. Então, o brasileiro fica muito mais complacente. Seria esse termo. E ele fica meio que com medo de botar o dinheiro dele pra rodar. E eu também ficaria, porque é o seguinte, pra que eu vou arriscar meu dinheiro na Bolsa de Valores? Podendo perder, cheio de problemas de corrupção aí, com os CEOs com o rabo preso, empresa fazendo contabilidade criativa. Como é que eu vou arriscar isso se eu posso ter um retorno muito grande relativamente ao que se paga no mundo, tendo um investimento a risco zero? Isso eu vejo muito prejudicial para o Brasil, porque acontece realmente esse gridlock de informação. Por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia que pode mudar o mundo, mudar o Brasil, mas é difícil captar. Se estivesse nos Estados Unidos seria muito fácil captar. Aqui no Brasil é difícil captar, porque o cara vai arriscar o dinheiro dele, podendo ganhar muito bem no Tesouro Direto. Então, a conclusão é a seguinte: o brasileiro é imediatista. Ele vai investir o dinheiro dele fora do Tesouro Direto, então ele quer retorno grandão. Ele quer dinheiro rápido, quer dinheiro fácil. O americano, eu vejo que ele tem uma visão mais de longo prazo, tanto lá em Nova York, quando a gente fazia calls com investidores do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, a diferença era, o brasileiro queria saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. O americano estava olhando para o longo prazo. Não. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, como é que eu posso mapear essa empresa para frente? Aí queria saber mais de mercado, de valuation. O brasileiro, pelo menos nessa época que eu trabalhei em Nova York na Bolsa, ele estava muito mais ligado aos swings do mercado. Vai subir hoje, vai subir amanhã e tal. Então, cara, essa foi a conclusão que eu tirei depois desse tempo. Eu entrei no mercado muito novo, quer dizer, eu invisto desde os 18, mas eu comecei a trabalhar em Wall Street com 21. Então, essa aí foi a minha... Foi um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu notei estando inserido nesse mercado. Eu acho que deu para mostrar bastante para o pessoal a diferença entre os Estados Unidos e a parte aí dos investidores brasileiros. E partindo então para a parte da cultura, em termos corporativos, empresariais, qual que é a diferença com o Brasil, ao seu ver aí, dessa sua passagem? Você trabalhou 2 anos, né, num banco de investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, cultura corporativa. Meu primeiro livro, Hackeando Tudo, ele é sobre hábitos. Hábitos diários que você coloca na tua vida em piloto automático e acaba melhorando sua vida no longo prazo. E vou puxar isso pelo lado corporativo. As empresas americanas têm hábitos, elas têm sistemas, elas respeitam sistemas, elas fazem tudo, eu diria metodicamente, elas fazem tudo, tipo, as pessoas sabem que tem esses sistemas impostos e são tarefas diárias e pensamentos alinhados, eu diria. Essa é a parte boa, a parte que a gente tem que aprender, a parte da estrutura, a parte da disciplina que eu vejo que o Brasil, mal comparando ele, o Brasil faz tudo nas coxas. Mas na parte boa para o Brasil é o seguinte, pelo menos no ambiente de trabalho que eu estive inserido, as pessoas eram muito fechadas. E como eu escrevi no meu terceiro livro, Wall Street, o escritório é meio que um cemitério. Ainda mais, assim, a parte de research de um banco de investimento, as pessoas não falam entre si. Eu lembro que a comunicação era feita por e-mail e a pessoa estava de frente para mim, basicamente. E parece que evitava o contato físico. De vez em quando a pessoa pegava o telefone, que era meu chefe, ficava no escritório bem em frente, ao invés de abrir a porta e falar comigo, ele pegava o telefone para falar comigo. E eu senti isso, que as pessoas são frias. E eu cheguei a trabalhar um tempo no Brasil, no mesmo banco, e a diferença da mesma empresa, Nova York para São Paulo, foi absurda.
Porque tinha um senso de camaradagem em São Paulo. As pessoas saíam para almoçar juntas, as pessoas saíam para beber uma cervejinha depois do trabalho. Parecia que as pessoas eram amigas na pessoa física, não só na pessoa jurídica, que é dentro do trabalho. Então, eu vejo que apesar de ter menos estrutura, menos disciplina, menos sistemas, o brasileiro, ele tem mais um senso de amizade, de camaradagem dentro do escritório. Muito bom verificar essa cultura, né, Raí? Essa diferença entre a cultura brasileira e que a gente tem também nossos pontos positivos. Partindo atualmente, então, hoje, você está em Belo Horizonte, né, Raí? Pelo que eu tenho lido aí do seu blog e tudo mais. E você pretende, então, focar muito mais na área de empreendedorismo. Como você vê a diferença hoje entre um empreendedor chamado empreendedor de palco e um empreendedor real? E também como tornar o brasileiro um melhor empreendedor? Pô, essa aí é bem polêmica, né, cara? Empreendedor de palco versus empreendedor real. Eu até por causa dessa polêmica, cara, eu não gosto de me posicionar como empreendedor. Porque essa palavra foi meio que sobreusada no Brasil, e no Brasil hoje em dia empreender tá igual criar uma bandinha de rock nos anos 90. Eu sou empreendedor. Cara, eu não tenho uma definição própria, cara, mas assim, o cara que cria um curso online e bota na internet pra vender, eu não concordo. Eu não chamaria essa pessoa de empreendedor, eu chamaria de um professor. Um professor. É um professor que vende o conhecimento dele e ganha o dinheiro. Isso aí cara. Mas o empreendedor é o cara que agrega valor ao mundo com uma coisa concreta, entendeu? Acho que eu entrevistei uma galera no meu podcast, eu diria que, Matheus Braga é um empreendedor, o João Ricardo Mendes do Hotel Urbano é empreendedor. É um de verdade. Assim, eu respeito muito as pessoas que realmente elas agregam valor a pessoas através de seus cursos online. Mas essas pessoas, dizer que o cara palestra e é empreendedor porque palestra, irmão, eu discordo e eu não quero me posicionar assim. Eu dou palestra, eu tenho uma empresa, eu tenho uma startup, mas eu evito usar a palavra empreendedor. Primeiro que, minha startup tá começando a rodar, mas a gente tá em fase pré-operacional, a gente não teve receita ainda. Em termos de mentalidade, cara, a diferença do brasileiro para o americano, eu diria que é a mentalidade. O brasileiro tem ainda uma mentalidade de funcionário público, que eu sinto isso na pele, que eu faço parte da aceleradora do Startup Rio, e eu vejo que a pessoa espera cair do céu, porque vai entrar uma grana do governo, do Google, as pessoas esperam essa grana entrar para botar a mão na massa, e eu vejo que tem que ser exatamente o oposto. O investimento que vai entrar é algo a mais. A gente tem que estar metendo a cara, a gente tem que estar correndo atrás, como se essa grana não fosse entrar. E eu vejo isso muito no mindset do empreendedor brasileiro, que ele eu diria que acaba sendo preguiçoso. A preguiça não combina com o empreendedorismo, entendeu? E outra coisa que eu vejo é o fato de pensar pequeno, porque o cara do Brasil, ele quer criar uma coisa pra melhorar o bairro dele, ou pra servir a playboyzada do Leblon. Mano, se você for parar tudo pra realmente cair de cabeça nesse mundo, por que você não pensa em global? Ao invés de servir um mercado com 10 mil pessoas, por que você não pensa em servir um mercado com 10 milhões, 100 milhões de pessoas? E eu acho que é por isso que o americano do Vale do Silício tem tanto sucesso hoje em dia, porque eles criam coisas para o mundo. Criam coisas, beleza, começa nos Estados Unidos, mas aquela parada é escalável. E eu vejo que o pessoal, especialmente que eu tô inserido no Startup Rio, das 60 empresas, os caras querem empreender para a zona sul do Rio de Janeiro, ou para a zona norte do Rio de Janeiro. E é aquela coisa, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu acho que essa é a principal diferença. Muito bom, Raí. Inclusive a gente entrevistou num podcast anterior um gaúcho também, a gente é gaúcho, né? E esse gaúcho, ele está lá no Vale do Silício e comentou muito sobre essa questão que o brasileiro também ele não pensa em escala global.
Ele pensa exatamente como tu comentou, de uma maneira muito menor, que poderia pensar muito maior e alçar e alcançar voos muito maiores, né? Exatamente como tu colocou, né? E continuando, então, a gente já está indo para o final, mais 2 perguntas. Eu li, então, como eu comentei, seus 3 livros. Eu achei melhor, então, o Hackeando Tudo. Inclusive, comentei no programa anterior de podcast. Eu queria saber de ti, Ryan, tu tem um próximo livro? Tu já está fazendo um próximo livro? É uma pergunta, né? E também, para quem quer escrever um livro, o que você indica fazer? Bom, Eliseu, eu tenho 2 livros para lançar. Agora, no fim de maio, tem o livro Missão Paulo Coelho, que é sobre uma missão de vida que eu tinha já há alguns anos, que era conhecer o meu ídolo Paulo Coelho pessoalmente. E eu me boicotei muito para isso, até que um dia clicou na minha cabeça e eu comprei uma passagem para Genebra, na cara e na coragem, e fui procurar o cara lá. Eu consegui, mas aconteceu uma treta, e essa treta, não vou dar spoiler, a pessoa vai comprar meu livro e vai saber. Mas assim, foi algo que mudou minha vida realmente, pra melhor, com certeza, apesar de ter tido uma treta com meu maior ídolo, isso mudou a minha vida pra melhor. E esse livro fala exatamente das inseguranças do escritor, de putz, o cara tem o sonho de ser um escritor famoso, eu também tenho esse mesmo sonho, e como fazer para chegar lá, qual é o processo, quais são os fantasmas do escritor, por que eu fui procurar o Paulo Coelho? Pô, o cara é um escritor de sucesso no mundo inteiro e ele tem um background muito parecido com o meu, né? A gente cresceu na mesma cidade, em colégios muito parecidos, nossas famílias são muito parecidas em termos de mindset. Então eu me identifiquei com a história dele e fui correr atrás do cara. Pra galera que quer escrever o livro, cara, é o seguinte: volta ao assunto principal do Hackeando Tudo, que é desenvolver hábitos, essa disciplina. Então o que eu faço? Eu leio muito e eu escrevo muito. Em termos de leitura, todo santo dia eu passo pelo menos 2 horas do meu dia lendo entre aspas, né? Seja escutando um audiobook, seja lendo um livro, lendo artigos longos no Wikipedia. Na parte de escrita, eu desenvolvi o hábito de escrever 2.000 palavras por dia. 2.000 palavras por dia são mais ou menos 6 ou 7 páginas de caderno. E eu não posso ir dormir enquanto eu não tiver escrito essas 7.000 páginas, essas 2.000 palavras. E por que isso? É um músculo. Eu vou exercitando esse músculo ao longo do tempo. Na hora H, na hora do vamos ver, que é a hora de escrever livro, as ideias fluem muito melhor, porque eu já estou acostumado a botar palavras no papel. Outra coisa que eu recomendo pro pessoal que quer escrever livros é o seguinte: o maior desafio é você... Escrever não é desafio, escrever é fácil, todo mundo escreve. Mas escrever para os outros lerem, isso é um bloqueio que muita gente tem e eu tive. E como é que eu solucionei isso? Eu criei um blog. Meu blog Mundo Ryan começou muito pequeno. Eu escrevia e botava lá e quase ninguém lia. Eu tinha, 100 acessos por semana. Mas é algo que me desbloqueou, porque eu estava escrevendo para o mundo. E as pessoas tinham acesso ao que eu escrevia. Hoje em dia o blog bate, 200, já bateu 1 milhão de acessos no mês de janeiro. E o que eu vejo é que aquilo me tira a vergonha. Eu escrevo e as pessoas leem, isso me tira a vergonha e me faz esse processo de escrever livros para o mundo muito mais natural. Agora meu desafio é, para pensar, os livros Hackeando Tudo, Ousadia, Wall Street, tem muito brasileirismo no meio. E agora esse 4º livro, Missão Paulo Coelho, ele vai ser escrito para o mundo. Então eu tô fazendo o meu melhor para tirar o máximo de referências à cultura brasileira ali no meio, expressões idiomáticas, para que ele seja facilmente traduzido a outras línguas. Depois do Missão Paulo Coelho tem o livro Imigrante Legal, que eu vou aproveitar o barco da eleição dos Estados Unidos, com Donald Trump falando mal dos negros, dos mexicanos, e contar um pouco da minha experiência morando a 15 minutos da fronteira entre os Estados Unidos e o México, e as minhas inseguranças em termos de... Porque assim, antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha vergonha de ser negro. Eu me sentia inferior por ser negro. E aquilo mudou quando eu fiquei inserido na cultura afro-americana.
E foi exatamente na época que o Obama estava começando a aparecer para o mundo. Então é algo que eu preciso compartilhar. Como eu estou muito tempo para escrever esse livro e está previsto para sair agora em agosto. É isso aí. Ryan, para finalizar então, que qualidades você admira em outras pessoas, qualidades empreendedoras também e qualidades pessoais que você admira em outras pessoas e busca ter ou já tem, né, mas que admira? Olha, característica, sangue no olho. O cara tem que estar querendo, tem que mostrar que quer. E é aquela coisa, o sangue no olho acaba sendo um antônimo do vitimismo. Eu não gosto de vitimismo, é uma característica grande do brasileiro. Então o cara que se faz de vítima, que culpa os outros, cara, não joga no meu time, tá ligado? Em pessoas, cara, a coisa que eu mais aprecio é o seguinte, é ver se a pessoa trata do mesmo jeito o presidente da empresa e a moça que faz café. E dá pra ver isso, dá pra ver. Dá pra ver muito fácil e eu tenho um radar pra isso. A pessoa que trata as pessoas do mesmo jeito, com o mesmo respeito, essa joga no meu time. Essa aí tem seu valor. Porque eu vejo, ainda mais agora, como, tipo, entre aspas, eu sou uma autoridade, tenho página na Wikipédia, best-seller. Eu vejo que as pessoas me tratam diferente e tratam a pessoas que não têm o meu status diferente, pior. Em jantares, em reuniões e tal. Então, cara, o número 1 é tratar as pessoas com o mesmo respeito. Isso aí é crucial. E outra coisa é gratidão. Se a pessoa ela é grata pela vida que tem, putz, isso aí é meio caminho andado, cara. Pô, a gente tem muito problema na vida e tal, mas por que não focar nas coisas pelas quais a gente é grato? E eu tenho esse exercício de todo dia. Eu sento de manhã e escrevo 30, 50, 100 coisas pelas quais eu sou grato. Isso me dá um up no dia muito grande. Então tá aí. É a gratidão e também o fator respeito. Tratar o rico da mesma maneira do que o pobre. Sem mimimi. Eu gostaria de agradecer então também a sua participação no Conexão Esperato, que é um programa sobre finanças, empreendedorismo. A gente tem dicas de livros também, mostrando um pouco do empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Eu estou em Miami e a ideia é ir para São Francisco também, para o Vale. A gente já está verificando isso aí, essa ida para aprender mais, para pegar esse mindset que cerca lá todo o Vale do Silício, São Francisco e tudo mais, nem que seja passar um tempo lá, que é o que a gente está planejando. Eu gostaria de agradecer para ti, muito obrigado, Ryan. Tempo é o ativo mais valioso e tu nos proporcionou aí teu tempo um pouquinho para saber um pouquinho mais de ti, para mostrar um pouquinho mais de ti e passar algumas coisas interessantes e que foi muito interessante essa tua entrevista. Muito obrigado. Ô Eliseu, obrigado todo meu, né? Eu que agradeço o convite, a sua missão aí nos Estados Unidos para difundir o empreendedorismo, as finanças pessoais aqui para nós brasileiros é uma missão muito nobre e tem muito a ver com a minha missão de vida. Então qualquer coisa estamos aí. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço a todo mundo que escutou essa mini entrevista, esse mini bate-papo. Grande abraço para vocês e voem muito alto. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta no terceiro bloco, depois de ouvirmos novamente, né, a entrevista do Ryan dos Santos. Foi no dia 19 de maio aí de 2016, uma data aí, que foi o primeiro programa depois do impeachment, né? No dia 12 de maio, né, René? Isso aí. 6 horas e 34 da manhã do dia 12 de maio,
ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff. Esse tinha sido o primeiro programa depois desse fato, né? Foi no dia 19 de maio. O entrevistado foi o Ryan dos Santos, que foi essa entrevista que você acabou de escutar. No primeiro bloco a gente falou um pouco dessa nova política econômica que vinha aí sendo planejada após o impeachment. Do dólar também comentamos, né? Exato, acho que no terceiro bloco foi uma entrevista com o presidente da CISA, né? Que fez com o Douglas. Estava aí falando um pouco sobre o café e negócio com a Simone Leite, né? Que a gente teve aí o primeiro café da CISA, Café e Negócios. Esse foi o programa número 7, né? Hoje a gente está no programa número 22, né? E ontem a gente estava preparando um pouco desse material, dessa retrospectiva 2016 aqui para hoje, e a gente ouviu alguns programas, né? Não deu para ouvir tudo, mas a gente pegou aqui uma lista dos temas que a gente utilizou, os temas principais que a gente utilizou nos 21 programas até aqui, e escutamos o primeiro programa, né? Primeiro programa. E o primeiro programa é um horror, um horror. Eu não sei como é que a gente conseguiu. Foi muito ruim, a gente falava muito mal no microfone. Claro que a gente não é profissional, né? Mas a gente melhorou bastante. 5 folhas e com medo de travar na hora. Medo de não saber o que falar, era muito nervosismo no início, assim. Então a gente fala, né? O pessoal que acompanha podcasts na internet diz que o primeiro é sempre o pior, e é verdade. Se pegar o primeiro podcast, qualquer um tu vai escutar lá, é muito ruim. E a gente começou o programa, o assunto foi bem interessante, né? Talvez a técnica não seja mais apurada, mas o assunto era interessante, era onde investir em 2016, né? E a gente pode dizer que depois de um ano a gente acertou. Pô, exatamente, a gente teve um período ali bem intenso aí, onde toda a expectativa da desaceleração econômica, o governo gastando mais do que ganha, né? O governo Dilma ali totalmente desgastado e o país parado, né? As despesas aumentando e o país parado, né? Então aí se havia que decisão tomar, né? O que fazer aí para fora do país, se discutia investimento no exterior, o que vamos fazer ou não, né? E se trabalhava muito a ideia do pré-fixado também, né? Exato, E títulos do Tesouro, inflação também, que foram interessantes no período ali e que foram, né? Investidores na época que buscaram isso, chegaram estão ganhando hoje 17, 18% em 3 anos, assim, isso. Né? Só para situar o ouvinte na data, esse primeiro programa foi ao ar dia 25 de fevereiro. A gente teve quase um ano. Eu tinha uma preocupação muito grande com o risco aumentando, o risco Brasil aumentando, o clima de pré-impeachment era muito tumultuado, ainda é, né, hoje. Com certeza. No programa seguinte, tanto é que no programa seguinte, que foi no dia 10 de março, foi numa quinta-feira antes da grande manifestação do dia 15 de março, não? Teve uma 10, 11, 12, 13 de março. Isso, 13 de março, que foi no domingo posterior a esse programa. O tema, pra gente ter uma ideia até, pra ver como é que era o clima no início do ano, o tema era o risco político nos investimentos, né? A gente tinha feito, conversando bastante com o Eliseu, e eu e o Felipe aqui, a gente conversou bastante e decidiu não falar muito em política partidária no programa, né? E a gente não teve como escapar. No segundo programa foi justamente isso, o risco político nos investimentos. Os clientes, as pessoas que investem no país estavam muito preocupados, muito querendo saber como da época, né? Como é que maneira vocês viam assim, a economia e a política junto? O terceiro programa foi no dia 24 de março e a gente tava ali em vistas de participar aí, de organizar o Conexão Noroeste. A gente estava, então, no início do ano, na segunda edição do Conexão Noroeste, que foi feita em Juí, na Unijuí. E a gente trouxe uma entrevista com o Felipe Pedroso, que foi um dos palestrantes, né? Uhum. E a gente teve o produto da semana naquela época foi de investimento em imóveis, né? O Eliseu falou sobre o fundo imobiliário. Fundo de investimento imobiliário, que é um produto que as pessoas não conhecem, é até um produto bem legal. Eu não conhecia, né? Eu conheci quando o Eliseu começou a apresentar aqui. Para as pessoas que querem investir em imóveis, né? Podem comprar cotas de fundo, às vezes tu pode receber aluguel de um shopping center lá de São Paulo, né? Relativo a uma cota que tu compra.
É bem interessante esse produto, as pessoas podem procurar, até as pessoas que quiserem escutar os programas anteriores, podem chegar no nosso blog, né? O blog da esperato.com.br/blog/educação e clicar na tag podcasts. Todos os programas podem ser encontrados lá. E esse programa número 3, para quem quer saber sobre imóveis, como investir em imóveis através de fundo imobiliário, pode Com certeza. pode chegar lá. Foi um investimento assim do ano também, para quem buscou, que aquela época ali se estava com juro alto, tudo desgastado, né, economia, e depois começou a dar uma melhorada, né, em si. Então foi um bom momento também na época, os fundos de investimento imobiliário, assim, atrelado à inflação, e tá lá, né, nesse programa, o terceiro, né? Terceiro programa, isso foi lá pro dia 24, Tá lá 24 de março. No dia 7 de abril, que foi o programa seguinte, a gente falou de títulos públicos e renda fixa, que também são os produtos do ano, né? Exato. Já tinha sido falado no Onde Investir em 2016. Lá no primeiro, a gente deu uma aprofundada no que é, mais na parte de educação mesmo, o que é um título público, o que são os investimentos de renda fixa, quais são eles, por que fazer na Esperato e não fazer no banco. A gente falou muito sobre esse tema aí. Apresentamos os resultados do Conexão nesse programa. Foi um sucesso total lá em Juí. Eu me lembro que naquela época, aquele dia eu fui na RBS TV lá de Cruz Alta dar uma entrevista, tava nervoso pra caramba. Então esse aí foi o início de abril de 2016. Na sequência, dia 22 de abril, a gente teve a entrevista com a Camila Farani. Na época, poucas pessoas conheciam. A Camila Farani tá famosa hoje. A Camila Farani, ela participa do Shark Tank Brasil. Na Sony, né? Na Sony Entertainment Television. A Camila Farani tá famosa. Ela é uma investidora anjo, né? Ela é responsável, presidente da Gávea Angels na época. Exato. O Eliseu entrevistou ela lá de Miami já. Foi o primeiro programa que o Eliseu não participou. Tava lá em Miami, não participou daqui, né, do estúdio. Conexão Internacional já. Conexão Internacional, lá de Miami. Ele entrevistou a Camila Farani. Bem legal, essa entrevista pode ser encontrada lá no nosso site também, para quem quiser escutar. E no programa seguinte tem uma entrevista muito legal, que é com o Felipe Lopes, de uma empresa lá do Vale do Silício, nessa época. São Francisco, né? São Francisco, tava indo para lá e tal. Produto na época é um produto que tá muito em voga hoje, que a gente falou no programa 6, 5 de maio, Felipe, a gente falou sobre operações estruturadas. Essa semana a gente teve, semana passada a gente teve o fechamento de um produto de operações estruturadas que a gente já estava divulgando naquela época, que deu um resultado excelente. Não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, o famoso COI, né? Um produto que é trilionário lá nos Estados Unidos, muito utilizado. E na época ali deu do COI do Apple, Facebook e Google. Isso, é o COI Tech que a gente chama. Exatamente, onde qual que era o objetivo, se as 3 ações estiverem acima do preço da abertura do fundo, que foi nesse período aí, liquida-se o fundo, o investidor ganha um cupom, que a gente chama. O cupom é nada mais que um juro, né? De 9,5, né? E esse cupom é dentro de uma data de observação. Exatamente. Que é contando 6 meses depois do início do produto, né? Exatamente. Esses 6 meses fecharam na sexta-feira passada e todas as ações estavam acima do preço inicial, ou seja, encerrou o COI e pagou os investidores aí cerca de 140% do CDI. 140% do CDI, né? Levou para quem investiu nesse COI aí. Abriu novamente, fechou ontem até. Fechou hoje, Isso. na verdade. Fechou hoje, meio-dia. E no ano que vem, com o juro baixo aí, a gente vai tentar trazer cada vez mais desse produto. Querendo ou não, os investidores gostaram, estão descobrindo, né, essa maneira de investir. O mercado lá nos Estados Unidos, para ter uma ideia, é um mercado trilionário. É um produto que aqui ele é um pouco ofuscado por causa do juro alto, né? A tendência de juro baixo aí no próximo ano, então a gente já está especulando aqui onde investir em 2017, que vai ser o tema do próximo programa. Provavelmente a gente vai falar bastante aí do COI, que pode ser pode vir possibilidades de bons COIs aí. Com certeza estará na carteira do ano que vem, o COI. Exato. Com certeza. Então, dando a sequência aqui da nossa retrospectiva, no dia 19 de maio, a gente teve justamente essa entrevista com o Rayan, que vocês escutaram agora há pouco, né? Teve o Douglas estava aí, foi o primeiro programa depois do impeachment, foi um programa bem interessante. Na sequência, em junho, a gente já estava com o Eliseu estabelecido lá em Miami, a gente fez um programa especial sobre investimentos no mercado internacional. O Eliseu, acho que tinha visitado a XP Securities, que é o braço internacional da XP em Nova York e Miami.
né? A gente falou também sobre o COI mais um pouquinho, que acho que estava fechando a data do COI, e falamos sobre as letras de crédito do agronegócio, uma LCA do BNDES, que era um produto bom que tinha sido lançado nesse ano, dava 90 e poucos líquidos. E ainda o LCA e LCI são grandes aplicações que são bons produtos. Os clientes adoram, né? O estoque de LCA e LCI ainda tem bastante, né? Então são investimentos para quem busca uma alternativa melhor que a poupança com a mesma segurança, o LCA e LCI, que a gente falou nesse programa que está lá disponível no site. Programa número 8, 2 de junho, né? Então, programa número 9, dando a sequência aqui, 16 de junho, a gente falou de taxa de juros. Na época a gente estava com uma queda do juro futuro, né? Dado o novo governo aí, sinalizando bons... Já começou uma expectativa, né? De uma melhora da economia, entre aspas, né? Um alinhamento. Na sequência, 30 de junho, Brexit, né? A gente tava no dia em que aconteceu o Brexit, foi no dia, acho que dia 29, se não me engano. A gente comentou um pouquinho do que acontece, o que aconteceria, ou seja, que não aconteceria nada demais. Isso. O pessoal tava fazendo uma grande, meu Deus, vai acabar o mundo com o Brexit. O jornal Valor Econômico, que o Felipe tinha assinado, tava pintando o apocalipse, a gente tranquilizou o pessoal, não vai acontecer nada. Quem ouvir lá vai ver, né, que o pessoal da Comissão Esperato falou, pô, pessoal, não dê bola pra isso. Não aí, né? caiam nesse papo da imprensa aí, mainstream, que tava tudo com tanto tudo que depois houve toda uma melhora, né, da economia, a própria inglesa, né? A gente houve toda uma... Talvez a moeda inglesa tenha depreciado um pouco, mas tu olhar as empresas da Inglaterra, elas estão todas bem, o índice que mede as empresas de capital aberto, ela subiu, etc e tal. Na sequência a gente falou de um rally de mercado, do mercado de ações aqui no Brasil, né? Que o pessoal começou a nos perguntar, o pessoal queria saber como é que as ações aqui vai tudo subir, deu aquele clima de manada, né? Um clima, uma tendência de clima de manada, todo mundo querendo investir na bolsa de uma hora para outra, né? A gente falou sobre isso, o risco disso aí, a gente falou sobre o risco Brasil, a gente falou sobre um pouco de empreendedorismo também. Isso 14 de julho. No dia 28 de julho naquele mês, no último programa daquele mês, a gente falou só Family Office. Foi na época que o João Carvalho, que deve estar nos escutando agora, o João participou falando um pouquinho do trabalho que ele vai desenvolver dentro da Esperato lá em Porto Alegre. Né, esse foi o programa de número 12. No programa de número 13 a gente falou de novo do rally das ações da Bolsa de Valores, né, na Bolsa de Valores brasileira, que estava bem valorizado na época. Dia 25 de agosto a gente falou sobre o COI de novo, sobre o CRI e sobre a Crunch, que era a empresa que ganhou o primeiro Conexão Noroeste lá, que estava bombando lá em como é que é? Curitiba. Sequência, a gente fez um programa especial de previdência privada no dia 8 de setembro. O João, foi a primeira participação do João aqui no estúdio, né? A gente está querendo que ele volte aqui logo. Exatamente. Ele participou aqui falando especialmente sobre previdência. Esse programa é bem interessante, que a previdência está no ar hoje. A previdência teve em discussão por causa da previdência pública, né? Teve alguns problemas aí, o pessoal querendo fazer uma reforma, gente gostando, gente não gostando, etc. Enfim, o assunto previdência ele tá em voga, e eu recomendo para quem quer entender como funciona a previdência privada. Esse programa tem tudo lá. É o episódio 15 do Conexão Esperato, dia 8 de setembro. Pode ver lá no blog, esperato.com.br/blog/educação. Então a gente continua com 16 certificados recebíveis. A gente fala sobre a PEC 41, Mercado Futuro, no programa 17. Fala sobre seguro de vida resgatável no programa 18. E daí chega no programa 19, a gente fala sobre Trump. Foi aquela loucura, pessoal, mais ou menos como foi no Brexit. Mesma coisa, a imprensa falando que ele não vai ganhar, a imprensa falava que não ia sair o Brexit, a gente dizendo aqui que o Trump vai ganhar e que vai ter Brexit, e a gente acertou de novo. Daí no dia 20, a gente fez a entrevista com o Daniel Javot, né, da Tross International. Gestor de fundos. Gestor de fundos. A Tross é uma empresa que atua no mercado de imobiliário aqui no Brasil, real estate, lá nos Estados Unidos. O Daniel fez uma baita entrevista no dia 20, o Eliseu falou com ele diretamente lá nos Estados Unidos. E a gente chega então no programa 21, que foi o programa passado, onde o Daniel dá mais uma entrevista falando lá de Nova York, e um bate-papo, né, do Eliseu com o Hector aí, que é o nosso campeão do mundo, missioneiro campeão do mundo. E a gente chega ao final, chega hoje, né? Então a gente vai trazer o próximo programa. O Felipe pode falar um pouco aí como é que vai ser o próximo programa,
que já dá umas pinceladas, mas a gente vai falar de onde investir em 2017. Em janeiro aí vamos então retomar novamente o 23º Conexão Esperato, depois do ano muito intenso. Vamos falar um pouco sobre os investimentos, para onde investir em 2017, o que a gente tem que buscar para ter uma carteira com rentabilidade. Isso aí, em janeiro vamos trazer aí todos esses dados. Um ano que vai ser novamente intenso, questão política, hoje a questão do Lava Jato, tudo isso, muita coisa pode acontecer ainda nesse período. Então, investimentos do Brasil é essa tensão sempre, né? Sempre novidades aí mexendo com o mercado financeiro. Mas, concluindo, acho que foi um ano aí, chegamos a 22 programas, lá em fevereiro, desde o primeiro, a gente vê a nossa melhora também, acho que esse que era o grande desafio, né? O feedback do pessoal também, né? De falar um pouco sobre economia, esse horário, assim, como é que eu vou falar sobre empreendedorismo, finanças pessoais, temas tão difíceis de trazer para o dia a dia das pessoas, né? Então, acho que esse ano aí a gente conseguiu cumprir, né, Ranieri, o nosso... Eu acho que sim, eu acho que a gente pode até deixar um recado pro ouvinte. A gente tem muitas pessoas que nos falam que ouvem o programa, e se alguém tiver algum interesse, algum assunto que assim que interesse, queira que a gente fale mais, que a gente falou esse ano, mas eu gostaria que vocês falassem mais sobre aquela parte de finanças pessoais, alguma coisa assim, pode mandar um e-mail lá para educação@esperato.com.br que a gente traz esse assunto de novo para cá. Show de bola, né? Então, mais uma vez, um grande prazer aí estar junto com todos vocês, 22º Conexão Esperato. Ano que vem tem mais um feliz ano novo, feliz Natal a todos, e que 2017 seja um ano de muita prosperidade aí. Feliz Natal. Conte com a Esperato aí para a realização dos seus sonhos. Até ano que vem.